Olá, meu nome é Alberto Zaconeta, sou professor da Universidade de Brasília e faço parte do grupo de trabalho que elaborou o Manual de Assistência à Gestante e Puérpera frente à pandemia de Covid-19 para o Ministério da Saúde do Brasil. Nesta ocasião, abordarei o capítulo do manual que se refere à estratificação de risco e critérios de gravidade na gestante com Covid-19. O roteiro da nossa apresentação será, inicialmente, mostrar os efeitos do SARS-CoV-2 no hospedeiro. Depois, descrever o quadro clínico da infecção. Seguiremos com a citação dos critérios de gravidade e, finalmente, da maior importância para o profissional de saúde que presta assistência a estas mulheres, serão as estratégias de estratificação de risco. Comecemos dizendo que o SARS-CoV-2, assim como outros coronavírus, tem a capacidade, e até poderíamos dizer a predileção, por se replicar no trato respiratório superior. De fato, em 80% dos casos, a infecção pelo SARS-CoV-2 se limita ao trato respiratório superior, onde causa sintomas menores, chamados, em conjunto, síndrome gripal. E aqui é importante que todos vocês tenham claro o conceito vigente de síndrome gripal, entendido como um quadro respiratório agudo com ao menos 2 destes sintomas: febre ou calafrios, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza ou distúrbios olfativos e gustativos. Na vigência da pandemia, toda mulher com síndrome gripal, atenção, é caso suspeito de Covid-19. Em 15% dos casos, o SARS-CoV-2, além de replicar no trato respiratório superior, ele replica no trato respiratório inferior. E nessa circunstância, ele pode levar a pneumonia, pode levar a uma injúria alveolar progressiva e, pela estase e hipoxemia, a um quadro de infecção bacteriana sobreposta. Nesses casos, a manifestação clínica é falta de ar, hipoxemia é um quadro chamado síndrome respiratória aguda grave. Novamente, para quem está na assistência, lembremos o conceito de síndrome respiratória aguda grave, que é aquele quadro de síndrome gripal que apresenta dispneia ou desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio abaixo de 95% em ar ambiente, ou cianose, ou seja, coloração azulada dos lábios ou rosto. No contexto da pandemia que estamos vivendo, toda mulher com síndrome respiratória aguda grave é considerada caso suspeito para Covid-19. Finalmente, em 5% dos casos, segue-se a esta infecção pulmonar, a esta replicação pulmonar, uma resposta inflamatória do hospedeiro. Não uma resposta inflamatória comum, habitual, mas caracteristicamente uma resposta inflamatória exacerbada, que foi denominada tempestade de citocinas. Este quadro de excesso de fatores inflamatórios se associa a uma ativação do sistema de coagulação. E esta díade causa um quadro de insuficiência respiratória, dano multiorgânico e potencialmente a morte. Dito isto, vamos entender que a Covid-19 tem 3 estágios clínicos. O primeiro estágio, o estágio inicial, que dura aproximadamente 7 dias e que se caracteriza pela replicação viral, é aquele que citamos de síndrome gripal, que também pode ter dor no corpo, que também pode ter diarreia e vômitos. Como dizemos, a maior parte dos pacientes não passa desta fase. Naqueles que passam, vem a segunda fase, o segundo estágio, que é a fase pulmonar, que ocorre entre o 7º e o 10º dia. E aqui
como temos comprometimento pulmonar, nós temos dispneia, nós temos dor torácica e nós temos hipóxia. Aqui eu faço um alerta para todos vocês. Vejam que entre o 7º e o 10º dia é quando a paciente está entrando na fase de maior perigo. Está mostrando que ela não estará no 80% que resolveu. Então, essas pacientes estão entrando numa fase de maior perigo. E, finalmente, a terceira fase, que se caracteriza por uma fase hiperinflamatória, é aquela que decorre da tempestade de citocinas. Que manifestações laboratoriais nós podemos ter nestes distintos estágios? Na síndrome gripal, praticamente nenhum. Não há necessidade de solicitar exames complementares porque eles, como regra, virão normais. Na segunda fase, quando temos o comprometimento pulmonar, ele poderá ser denunciado pela oximetria, pela diminuição da saturação de oxigênio, ou, em casos mais complexos e com mais estrutura, pela gasometria, que mostrará hipoxemia, ou por métodos de imagem, dos quais o padrão ouro é a tomografia computadorizada, que mostrará um padrão característico, como será abordado por outro colega em outro segmento deste curso. Já na fase de hiperinflamação, já na fase de tempestade de citocinas e hipercoagulação, teremos alteração do hemograma, aumento de ferritina, aumento de interleucinas, de dímero e os vários marcadores a denunciar o dano multiorgânico. E aqui, então, neste nosso curso destinado a gestantes e puérperas, surge uma pergunta. É diferente a evolução da Covid entre mulheres gestantes e não gestantes? Neste momento do conhecimento, já temos informação disponível, temos uma grande meta-análise que estudou cerca de 100 mil mulheres, entre gestantes e não gestantes, e quais foram os resultados? Vejam vocês que as mulheres gestantes, elas têm menos febre, e elas têm mais necessidade de UTI, elas têm 60% mais risco de necessidade de UTI comparado com não grávidas. E mais necessidade de ventilação invasiva. Elas têm 80% mais risco de precisar de ventilação invasiva. Vejam, é quase o dobro. Então, isto é muito importante para nós. O conceito de que mulheres grávidas têm mais risco de precisar de UTI e de precisar de ventilação invasiva. Este mesmo estudo mostrou que a forma grave da doença acontece em subgrupos específicos. Por exemplo, aquelas que têm 35 anos ou mais, 80% mais de risco, ou obesas, índice de massa corporal igual ou maior a 30, têm 2,5 mais chance de ter a forma grave. Assim como as hipertensas crônicas e as pacientes com diabetes pré-existente, que têm quase o dobro de risco de ter a doença grave. Então, poderíamos resumir dizendo que as gestantes como grupo, têm mais probabilidade de evoluir para formas graves, e dentre as gestantes, há subgrupos particularmente vulneráveis, como as obesas, hipertensas, diabéticas e maiores de 35 anos de idade. Vamos revisar os dados do nosso país, que foram apresentados pelo Ministério da Saúde. No boletim 25, que avaliou 135 casos de morte materna confirmada por Covid-19, a metade, 48%, tinha pelo menos um fator de risco: diabetes, doença cardiovascular, obesidade e hipertensão. Portanto, um achado convergente com aquele que foi apresentado na meta-análise internacional. Das 135 mortes maternas, 45%, praticamente a metade, não foram internadas em UTI. Portanto, aqui vai o meu alerta para os nossos provedores de saúde, que para este grupo de mulheres que tem mais risco de evoluir para formas graves, não retardem o encaminhamento. Façam o encaminhamento precoce para níveis de maior complexidade ao perceberem que a paciente está saindo da fase 1, ao perceberem que a paciente está entrando na fase pulmonar,
não retardem a sua alocação em lugares com complexidade adequada para atender às suas necessidades. No outro boletim do Ministério da Saúde, temos um outro fator de risco que nos interessa. Foram avaliadas 4.800 gestantes com síndrome respiratória aguda grave, 231 óbitos. E tanto as mulheres que tiveram a forma grave como as que foram a óbito, 60% estavam no terceiro trimestre. Portanto, surge aqui o terceiro trimestre como um outro elemento, como um outro fator de risco que deve nos fazer estar alertas ao nos defrontarmos com estas pacientes. Citemos então agora o âmago da nossa aula: critérios de gravidade e estratificação de risco. Verão no nosso manual que nós classificamos, assim, seguindo outros autores, a doença em 3 níveis de gravidade. É Covid leve, aquela que tem síndrome gripal, que pode ter alguns comemorativos como diarreia, dor abdominal, mialgia, mas não tem falta de ar. Dispneia ausente. É dito quadro moderado quando a paciente tem tosse e febre persistentes, ou tosse persistente e uma piora do estado geral, piora da adinâmia, da prostração, ou seja tosse, febre persistentes e frequência respiratória acima de 24 e fator de risco. Que fator de risco? Aqueles que já citamos: diabetes, doença cardiovascular, obesidade, hipertensão ou estar no terceiro trimestre de gestação. E finalmente, dizemos que a forma é grave quando a paciente tem síndrome respiratória aguda grave, saturação de oxigênio menor do que 95% no ar ambiente ou frequência respiratória acima de 30 inspirações por minuto. Quanto pior, quanto mais grave o quadro, maior o risco de morte materna. Finalmente, vamos ver como podemos estratificar o risco. Ou seja, ao nos defrontarmos com uma paciente com Covid-19 suspeita ou confirmada, como podemos estratificar quem tem mais risco de evoluir mal? Atendem para 2 elementos. Primeiro, para o pulmão. Nós já dizemos que as pacientes que estão saindo da fase 1 indo para a fase 2 têm um quadro pulmonar. Encontrando uma gestante com frequência respiratória igual ou maior a 25 inspirações por minuto, alertem que esta paciente está na fase 2. Ou se ela tiver uma saturação de oxigênio menor do que 95%. Alerta. Se encontrarem com uma paciente com febre persistente maior do que 38 graus, frequência cardíaca igual ou maior a 120, hipo ou hipertensão ou alteração do sensório, qualquer grau de alteração do sensório, esta paciente está numa tempestade de citocinas. Esta paciente está incendiando. E quando nós temos um incêndio, nós não chamamos os bombeiros por e-mail, nós não mandamos uma carta, nós saímos para a rua e gritamos fogo. Temos um incêndio. Então, estas pacientes com alerta de tempestade de citocinas não podem ser alocadas ao fluxo habitualmente lento dos nossos sistemas. Ela tem que ser colocada de uma maneira célere para níveis de maior complexidade. Para facilitar, nós colocamos no manual este score de alerta obstétrico. Eu peço para vocês que fotografem este score. Eu peço para vocês que nos peçam por e-mail para que lhes mandemos este score. Tenha ele no seu celular, porque tendo ele no seu celular, você poderá rapidamente discriminar que paciente tem mais risco de evoluir para formas graves. Utilizando este score, que divide em colunas de alerta amarelo e alerta vermelho. Se você tiver pelo menos um alerta vermelho, ou 2 ou mais alertas amarelos, ou síndrome respiratória aguda grave, ou fator de risco associado, alerta, você e com a sua atitude, com a sua rápida participação, pode reduzir a mortalidade materna. Esse é o meu recado, esse é o meu recado de otimismo, para que juntos diminuamos a mortalidade materna por Covid-19 no Brasil e no mundo. Obrigado.